treinar. Bom dia, amigos e amigas, telespectadores da TV Barueri, ouvintes. Estamos começando mais um programa, A Sua Voz, com doutora Juricaba. Queremos agradecer primeiramente a Deus, a TV Barueri, ao meu querido amigo Jonathan Randall e à minha família. Bom dia, Vanessa. Bom dia, doutor. Nossa apresentadora. Como é que chama mesmo? Não, investigadora de polícia. É porque depois da Covid, eu fico um pouquinho... Eu já era um pouco, viu? Agora aumentou um pouquinho mais. Fiquei retardado, viu? Bom dia, doutores. A gente agora está recebendo hoje o vereador Alan Miranda, que vem contar sobre a sua experiência ajudando pessoas que têm filhos autistas e o próprio autista. Não é isso? É exatamente isso, está certíssimo. Bom dia, capitão Costa Filho, nosso colega, advogado, viu, Alan? É o capitão Costa Filho, aqui que, além de capitão, é advogado e nosso colega já foi presidente da Comissão de Direito Militar e Segurança Pública aqui de Barueri. Hoje está dividido, né? Bom dia a todos. Bom dia, doutor Juricaba. Bom dia, capitão. Ao nosso querido convidado, vereador Alan Miranda. Bom dia, Vanessa. Bom dia. As mulheres primeiro, mas eu já fiz a sequência diferente. Isso mesmo, aqui é um bate-papo. As mulheres querem ser iguais. Então, exatamente. Mas nós somos iguais. E tem mais um detalhe também, viu? Tem mais um detalhe, Vanessa. Se eu não chamar primeiramente você... o capitão fala assim, primeiro as damas. Ele é um gentleman mesmo, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E bom dia aqui para nossa assessora do vereador Alan Miranda, a Lia, que está aqui acompanhando, que é assessora e vai fazer umas fotos aqui, nela. Linda ela. Vanessa, agora eu vou dar o bom dia ao meu querido amigo Alan Miranda, vereador, que tem... já foi reeleito, né? Sinal que fez um bom trabalho no seu primeiro mandato e agora tem eu soube, por isso que ele está aqui, nós resolvemos convidá-lo, porque ele tem um trabalho muito bonito com relação ao autista. Bom dia, meu querido amigo Alan Miranda. Bom dia, doutora Juricaba, amigo de longa data. É verdade, muito obrigado pela oportunidade. Desde já nós queremos agradecer, que eu esqueci de falar, viu, Alan? É assim, sempre um pouquinho atrasado, viu, capitão? Mas como aqui não é tudo informal, né? Isso é bom. Queremos agradecer por você ter aceito o nosso convite, né, Vanessa? Não é, capitão? Sempre bom falar de um tema que a gente está envolvido e que a gente gosta muito. Então eu vou continuar agradecendo aí, né, a oportunidade do doutor pelo convite, a Vanessa, que já fez o convite outras vezes e na oportunidade não dava tempo, mas hoje deu certo, graças a Deus. O doutor Costa Filho, né? Muito obrigado, doutor, pela oportunidade. E vamos falar, vamos conversar aí, vamos tirar algumas dúvidas. Como eu disse, eu não sou especialista em autismo, mas a gente O importante aqui é essa informalidade, bater um papo, você conta a sua experiência, do jeito que você vivencia ela no seu dia a dia. E nós fazemos aquelas perguntas simples, não tem aquela coisa, aqueles padrões que muita gente imagina, não é, capitão? Não, porque seria até irresponsabilidade da minha parte eu falar da parte técnica, né? Porque não sou psicólogo, neuro, então a gente não pode, eu sou apenas um pai e um homem público que está vivenciando e levantando a bandeira aí do autismo na cidade, que é de suma importância. É muito importante. Eu quero aqui que a minha querida amiga Vanessa, investigadora de polícia aqui na cidade de Barueri, faça a primeira pergunta para o nosso convidado aí, Vanessa. Eu acho que é importante, Alan, o pessoal saber um pouco quem é o Alan. Como começou sua vida pública aqui na cidade? Uma leve introdução para a gente poder ter esse contato, se aproximar da população. Muita gente, com certeza, né? Uma pessoa pública aqui. Mas ainda assim é bom
a gente falar um pouquinho sobre isso. Quem que é o Alan aqui na cidade? Bacana. Então, para quem não me conhece, eu sou o vereador Alan Miranda. Estou no meu segundo mandato, né? Eu sempre militei, né, na política, como o doutor sabe, o doutor Agir Caba conhece bastante. Fui assessor parlamentar, né? Fui assessor da deputada Bruna Furlan também. E surgiu o convite em 2012 para participar do grupo do Rubens Furlan, para sair vereador. Então foi a minha primeira tentativa. Saí vereador, me candidatei a vereador, fiquei em segundo suplente, não obtive êxito. Em 2014 saí a deputado estadual, tive uma ótima votação de 15.495 votos, que me projetou, né, para a eleição de 2016, onde eu obtive a primeira vitória. Fui um dos mais votados, né, fui o 8º mais votado na cidade, né, de 21. E a minha reeleição, né, uma reeleição na pandemia, foi algo que a gente ninguém, acho que teve uma experiência assim, né, de eleição reeleição e eleição em pandemia. Foi pioneiro, né, para todo mundo, e para mim também. E nós estávamos apreensivos até, porque a gente não sabia, né, como que você vai fazer agora para colher os frutos que você plantou durante 4 anos. Então, mas deu tudo certo também, fui um dos mais votados da cidade, fiquei em 7º lugar, e ainda ampliamos aí a votação do mandato passado, e isso mostra que nós fizemos um bom mandato, né? Esse é o Alan Miranda, vereador de todos os bairros e agora vereador de todas as causas, né? E em especial sobre o autismo, né, Alan? Exato. E como começou esse interesse para ajudar esse pessoal, esse público? Olha, Vanessa, as coisas foram acontecendo, sabe, na minha vida. Eu pouco sabia do autismo. Aliás, eu acho que a maioria da população brasileira sabe muito pouco. Agora que o autismo está entrando nas casas, na sociedade, as pessoas estão se interessando mais. E comigo não foi diferente. Até o ano de 2019, eu pouco sabia o que era o autismo. O TEA, para mim, TEA era chá em inglês. Só para você ter uma ideia, né? Porque eu não sabia exatamente nada, né? Que é o transtorno do espectro autista. E nessa época, inclusive a Li, que é a minha assessora que está aqui, ela tem um filho autista de 14 anos, o Ender, né? E ela me trouxe uma demanda, né, na cidade. Falou, olha, o autismo, ele tem os atendimentos fragmentados. Porque assim, o tratamento do autismo, ele é multidisciplinar. Como que é isso? As terapias, elas têm que ser realizadas por profissionais, né? São o básico, né? O básico da terapia do autista são 3 profissionais, que é o psicólogo, um TO, né? Que é um terapeuta ocupacional, e um fonoaudiólogo, né? Então, essas pessoas, elas têm que fazer o tratamento, né? Realizar o tratamento sobre o indivíduo e conversarem sobre ele. Então, na cidade, no país, não existia não existe, né? Pouco existe, vamos dizer assim, esse tipo de tratamento. E aí eu comentei, a Elisama trouxe esse assunto pra gente, e aí eu comentei com ela, mas por que não se faz isso num lugar só, né? Num centro especializado, né? Junta todas essas terapias, o pessoal todo no mesmo local. Por que não se faz isso? Então, começou daí, em 2019. Fiz a indicação em 2019, salvo engano, foi em março de 2019. Ano que, olha como as coisas vão se encaixando. Ano em que meu filho nasceu, o Heitor. Eu tenho um filho, o Heitorzinho, vai fazer 4 anos agora, dia 15 de abril, com a minha esposa Beatriz. Meu filhinho nasceu,
E essa indicação estava lá. E o meu filho, existiu as fases do desenvolvimento infantil, meu filho estava, né, num padrão, vamos dizer assim, da normalidade, aí, o que se fala de normalidade aí do desenvolvimento infantil. Com 1 ano e 1 ano e 5 meses, o meu filho parou de falar. E aí a gente chama do autismo regressivo, né? Houve uma regressão da fala e nós começamos a... Mas até então você não sabia o que era... Pouco sabia, pouco. Não me inteirava do assunto. Sabia mais pela Elisama. A Elisama que sempre trouxe para mim o autismo. E olha só como as coisas se encaixam, né? E aí, vamos estudando aqui. Quem que eu fui procurar? A Elisama. Olha o que está acontecendo. Calma, vamos ver, né? Os médicos nessa fase não falavam nada ainda. Não. Era só uma breve desconfiança. Poxa, porque ele parou de falar. E parou, doutor Juricaba e doutor Costa Filho e Vanessa, na época da pandemia. O que nós achávamos? Não teve contato com outras pessoas e tal. Aí teve uma psiquiatra que me falou uma coisa muito assertiva na época. Mas vocês não pararam de falar. Pais e mães, vocês não pararam de falar dentro da sua casa. E por que ele parou? Então, assim, olha, você tem que investigar, verifica direito. Nem todo atraso de fala é autismo, mas todo atraso de fala você tem que ser investigado. E corremos atrás das terapias, né? É um mundo novo, estávamos preparados para um mundo novo. Perfeito. Então, doutor, o que eu senti na pele? De um pai desesperado atrás do desconhecido. Foi dessa forma que eu me senti, né? E aí fui atrás das terapias, super caras, muito caras, que essas três que eu falei, que é o TO, o fono e o psicólogo, super caras. E aí eu fui atrás de conhecimento, fui começar, a aceitação era muito difícil, eu particularmente não aceitava, e a minha esposa, sempre guerreira, falou, não, olha, vamos ir atrás de conhecimento, vamos ir atrás. Ela acabou te dando suporte emocional. Um dando para o outro, mas ela tinha... É coisa de mãe, sabe aquela coisa materna que é algo que ninguém consegue explicar? Ela me passou isso. E pela ironia do destino, eu não tenho convênio médico e nem a minha esposa não tem convênio médico. O Heitorzinho, a minha sogra, a mãe da Beatriz, quando ele nasceu, ela falou, eu vou pagar um convênio pros meus netos, elas são 4, e ela fez um convênio mais simples, assim, só para, se precisar de um pronto-socorro, de urgência, rapidamente, assim, ela falou, olha, vou fazer um plano de saúde para ele. Foi esse plano de saúde que deu todas as terapias do meu filho, que nós entramos de forma judicial, né? Inclusive eu quero agradecer. Teve esse desgaste. Exatamente, teve que fazer, porque a gente estava gastando um absurdo, e é um tratamento muito caro mesmo. Sim, imagino. Assim, muito caro. E hoje a maioria da sociedade ela não tem condição de pagar. Fomos procurar clínicas especializadas e aí conseguimos, por meio judicial, que o convênio cobrisse as terapias. Sim. Então, doutor, tudo bem, o filho do Alan Miranda está tendo um bom tratamento, está sendo assistido, ok. Tá, e aí isso começou a me incomodar demais. Por quê? Como ser humano, exatamente. Vendo a situação dos outros. Porque eu me coloquei no lugar de pai, eu senti, né, na pele o que é esse desespero. Poxa, mexeu com o filho da gente e a gente não, né, sabe como funciona. E aí eu falei, poxa, eu não posso ficar
parado diante dessa situação, dessa missão que eu, na minha opinião, É um propósito, né? uma missão que Deus me deu, divina, Sim. de conseguir levar o autismo, né, o tema autismo, para a sociedade. Eu, como homem público, falei, não, eu não posso ficar... Vou fazer Braços alguma cruzados, coisa. né? Não posso, Até né? Não porque tem como. Depende muito de legislação, né? Para Mas poder. primeiro pensei como ser humano, sabe? Sim, Falei, não, sim. poxa, não é possível. E como eu tenho... Poxa, Deus me deu a autoridade de estar legislando, me deu essa causa de presente. Representar a E hoje eu falo que é comunidade, né? presente, tá? É. Hoje eu falo que é um presente de Deus mesmo. Ter dado o meu filho, que é sensacional. O Heitor é uma criança sadia, maravilhosa. E aí foi... Eu vou pedir licença para você, para não deixar aqui a Limária, né? Elisama. Tá vendo? Ali. Quase que eu acerto, hein? Quase que eu acerto. Que tem Chega esses... aqui, amiga. Ai. Você ser fotografada para as pessoas conhecer você. Quem é? que tanto a pessoa Aqui que pode vir aqui. que impulsionou o Alan. Foi. Aqui, a Elisama ali, precisa aparecer, ali. dar um tchau. Aqui. Graças a ela que provocou o Exatamente. Alan. É isso aí. Deixa eu Né? falar um pouquinho Fale. pra Claro. Deixa eu... Ela não tá... Ela falou assim, olha, Alan, não queria falar nada, mas vai. Não, mas a gente quer ouvir. Ao Senta vivo? aqui, Li. Senta Pode aqui. falar. Não, fica doutora, tranquilo. Bom dia, pessoal. Acho que Eu não vai. costumo falar, né, que Deus não une pessoas, né? Une o que, Alan? Propósitos. Olha, eu Coisa propósito. linda. Estamos juntos aí nessa missão. Olha aí, Muito bom, e sem saber, né, Li? Muito bom, viu? saber. Parabéns. Parabéns por ser essa batalhadora, essa guerreira, e é assim mesmo, minha amiga, viu? Você ainda vai muito mais longe no seu propósito, pode ter certeza. Viu? Não foi à toa Parabéns, que... viu? Obrigada, Parabéns. Obrigado, Ali. Obrigado. Não foi à Obrigado, toa Li. que ela surgiu na sua vida, Não, né, não, Alan? não. Essas coisas, Viu? essa costura. E outra coisa, você percebeu que é mais uma prova da nossa informalidade, né? Você estava Exatamente. falando aí, Eu nós, ia deixar ele falar. nós cortamos aí, mas se quiser continuar, continue, senão o capitão... Não, eu só vou só terminar como é que Raciocínio. o raciocínio, como é que surgiu essa missão, né? Que eu acabei de contar aqui. Então isso me tocou, me doeu muito, porque eu não poderia ficar, né, inerte diante de uma situação dessa. Então, poxa, eu estava, olha, agora você tem essa missão para cumprir. Então começamos a ir atrás. Como que nós vamos fazer esse centro de referência do autismo? Vamos propor, não é só propor, porque não é, você faz uma indicação. O que é uma indicação? Uma ideia. Então você no início falou que fez essa... 2019, meu filho nem tinha nascido ainda. Que pé está isso agora? Agora está prestes a nascer, já passou de embrião, já está prestes a nascer. Nós temos prazo já. Pioneira. Nós temos prazo. Barueri Vai ser pioneira no Brasil. O tamanho do centro de autismo aqui na cidade vai surpreender, vai ser referência. Tanto é que nós estamos, eu, né, e as pessoas envolvidas estão sendo procuradas sendo procuradas pelo Brasil inteiro. Vou te falar, sabe? É uma ideia que a gente teve. Preciso dar méritos a uma pessoa, a Leandra Ferreira. Ela atua bastante. Municipal? Ela está licenciada agora, mas ela iniciou lá atrás também, sabe, com esse projeto, e ela me ensinou bastante. É de que bairro ela? Ela é aqui do Jardim Belval. Jardim Belval? Ela é especialista Leandra? Leandra Ferreira. Ela é especialista no TEA, né, no transtorno do espectro Leandra. autista. Parabéns, viu? Um Temos ser humano. que sempre parabenizar esta causa. Com certeza. Né? Ela iniciou, então, né, nesse projeto, ela me ajudou bastante, né, a entender, a conhecer, me deu aula. E depois, doutor, o que eu pensei? Falei, poxa, quando se faz uma indicação, a indicação é só uma ideia. Se você não pegar essa indicação e sair batendo nas portas, ela não sai do acontece. lugar, Tá? Trava, né? Ela trava. Totalmente. Se você não tiver, o que eu fiz? Fui atrás dos ajudadores. Então, a primeira pessoa que me ajudou mesmo, que foi
foi essencial, foi a dona Sônia Furlan, a primeira-dama. Parabéns, dona Sônia Parabéns, Furlan. dona Sônia. Ela Abraçou Ela a sempre causa. abraçando causa. as causas sociais, nós sabemos disso. Contei aqui, a história para ela, contei tudo direitinho para ela, e ela abraçou a causa. Levou pro prefeito, que também abraçou a causa. Fiquei muito feliz com o pronunciamento dele no dia 26 Eu vi, né? de março, no Sim. aniversário da cidade, onde ele disse que, custe o que custar, nós vamos fazer com que os autistas tenham o melhor tratamento do Brasil. Isso mexeu com a comunidade Sim. autista. Sim. Hoje sabemos todo que... cidadão e cidadã, é. né? Com Comunidade certeza. autista, quando a gente, É. você está se referindo, não é somente a pessoa que tem Não. aquele diagnóstico. É. Toda a Mas família. Toda a família, Toda Todo- a família. os amigos, Envolve todo mundo. É. né? os parentes. Todo mundo. E já é uma comunidade, porque recentemente saiu um Exato. dado aí que nós já É. temos cerca de 2 milhões de autistas no Brasil. É um pouco mais, viu, doutor? Detectados, É. né? Sim, É. Doutor. 2 milhões. Tem uma fonte dos Estados Unidos, né? Chama CDC. Cada 36 pessoas que nascem no mundo, um é autista. Olha só, então assim, cresceu o número de autistas, cresceu. O que está acontecendo com o mundo? Uhum. Ou cresceu as informações, o É. diagnóstico, igual nós conversamos eu tenho, hoje. inclusive, dentro É. disso dessa informação que você passou, eu tenho uma mais recente agora, que saiu da OMS, que diz o seguinte: a cada 100 pessoas no mundo, uma nasce autista. E que o autismo não é uma doença. Não. Não é uma doença. É importante saber disso. É. Né? Então, não é uma doença. É um comportamento, né, que geralmente os pais, conforme você foi observar depois de 4 anos, Não, 1 ano e meio Então, já começou a há uma apresentar, né? divergência entre a OMS e o... Não, então eu acho que, não sei se o doutor se equivocou, mas esse dado que eu estou te passando é de 2 semanas, hein? É bem Esse recente. foi dessa Esse- semana, essa que eu estou passando, É. saiu agora, esta semana, essa informação, Então, esse centro, né, segunda-feira, mais precisamente. esse centro dos Estados Unidos, que ele... Mas, ele- de qualquer forma, não vem ao caso. É uma Né? grande quantidade. É uma Não, é grande que é uma quantidade, distância, né? que é uma Mas distância grande de 36 para 1 e de 100 para 1. Então, na isso. verdade, hoje, o que a comunidade, o que os estudos vêm dizendo é de 36 para 1. E a tendência daqui a um aumentar, tempo é assim. 10 para 1. Cada 10 pessoas que nascem no mundo seria autista. Seria E por melhor, que, da mesmo onde assim, vem vamos essa dizer assim, tendência? seria melhor O de que 100 que para 1, né? mudou? O que que mudou hoje para que ocorra mais propensão? Então, eu vou puxar na memória de todos vocês. Lembra na escola, onde você tinha aquele amigo que introspectivo, Sim. ou aquele amigo que era inteligente demais, ou aquele amigo que era quieto demais, ou era tímido demais. Ele era autista, Uhum. mas não tinha o quê? O diagnóstico. Então, assim, hoje o diagnóstico ele cresceu pelo número de informações. As pessoas estão mais informadas, os pais estão mais cuidadosos, eles estão indo atrás. Então, tem muitas pessoas que estão descobrindo o diagnóstico do autista adulto. Sim. Entendeu? Sim, Muitas pessoas. muita gente. E elas sofriam lá atrás porque Não não entendiam, sabia, não é. entendiam, entendeu? Não era E hoje, discutido isso. então, também cresceu por conta disso, da informação, mas também alguns fatores, né, aí também eu não posso falar porque eu não sou Sim. especialista, mas alguns fatores biológicos, porque a gente Alimentação, alimentação, tudo isso, a estresse. poluição, né, só a o fato- mutação das Sim, células. Aí eu não posso entrar nessa seara o porque eu não sou fato de especialista. a gente ter Mas- essa consciência que não é uma doença, já é um avanço. Muito. Um avanço. Não, o autismo não é uma doença, ele Pois é um porque transtorno do neurodesenvolvimento. Sim, São pessoas sim. diferentes que enxergam de uma forma diferente o mesmo mundo, né, que a gente Exatamente. chama de típico. É, Né? Então, eles não são doentes, eles são E- diferentes. E Alan, antes de você tomar frente num projeto com o apoio da primeira-dama e do prefeito,
como que era tratado isso aqui em Barueri e como está hoje? Antes e depois do Alan. Olha, que pergunta boa. Então, como eu disse lá no início, era fragmentado. Vou te dar um Não exemplo. só no Brasil, como em Barueri também era dessa forma. Exatamente. Sim, no Brasil, Exatamente. talvez ninguém nem... nós Só pela sabemos ACD que era tratado isso? situação Não, também não. da saúde pública no Brasil. E se em Barueri ainda estava fragmentado, imagina no resto do Brasil. Porque com Barueri... certeza, né, Quando eu falo que está fragmentado, doutor, eu vou dar um exemplo bem prático. Assim. Hoje, você marca um psicólogo em um determinado lugar, vai, UBS do Jardim Belval. Um neuro no Engenho Novo. Um TO no Parque Imperial. É um exemplo, tá? Que eu estou dando. Quem não tem carro. Não, e assim, esse psicólogo não conhece esse TO e não conhece esse neuro. Como é que eles vão fazer um tratamento multidisciplinar se eles não se conhecem? Entendeu? Então, assim, enxugar gelo, sabe? Vai lá, passou, enxugou gelo, passou. Além de Então, causar transtorno pro familiar. Tem que também, Totalmente, exatamente. né? tempos diferentes. Então, exatamente, doutor. Você falou tudo. Então, quando eu conheci esse sistema, quando eu passei tudo que eu passei com meu filho e conheci esse sistema, eu falei, não, gente, não é possível que não tenha um local que faça isso com todas as terapias no mesmo local e todos os terapeutas vão tratar do indivíduo. Especificamente, sabe? Vamos conversar a conversar respeito. sobre ele. Fala, olha, ele desenvolveu, ele apontou, ele olhou no olho, ele soltou uma palavra. E agora, qual é o Porque procedimento? É individual, né, Exatamente. o tratamento. Exatamente. Cada Essa um interação exige, né? que- Exatamente. Tem Então uma tem que ter porque o autismo, doutor, ele não é igual, não é você dar um dipirona, você trata o autismo. Não, cada autista, ele tem uma peculiaridade. É como se fosse uma digital. Então, eu vou dar um exemplo. O meu filho, ele não tem problema com toque, não tem problema com abraço, não tem problema com ruído. Tem autistas que Se tem problema com isso. Então, é por isso a complexidade do tratamento é que levou esse centro de referência do autismo. Tá? E aí muitas pessoas falam, por que vocês não fizeram o centro de referência para cada doença? Porque cada doença eu vou repetir, não é doença, tá? Mas cada doença... Cada tratamento, né? existe um tratamento. Você tem uma dor de garganta. Poxa, você vai tomar um remédio que é dor de garganta. Exatamente. O autismo tem que ser trabalhado direitinho. Especificamente para cada pessoa. Esse autista tem o quê? Tem dificuldade com contato? Esse não. Esse autista com a fala, o verbal, não verbal. Esse não. Um fala demais, um fala de menos. Então, assim, a complexidade é gigantesca, entendeu? E é por isso que tem que ter um centro especializado. E viabilizar esse tratamento para os pais. Porque nem sempre as pessoas têm condições de transporte, e concentrado né? num único lugar. Exatamente. Doutora, facilita para todo mundo. Você falou uma coisa bem importante agora também. Porque o tratamento do autismo, vou falar aqui um número aqui em Barueri, tá? Assim, mais ou menos, assim, uma estatística mais ou menos assim, que segundo o CDC, nós temos por volta de 7 mil autistas hoje na cidade de Barueri. Tá? Pelo número de... Hoje são 340 mil e tal. Já diagnosticado, né? Fora. Não, então, aí que tá. Não diagnosticado. Hoje, diagnosticado, nós temos... Estão sendo tratados mais ou menos 1.100 autistas. Mas se todo mundo... Quando esse centro surgir, as pessoas vão se interessar, canalizar e vai surgir. Alan, deixa eu te E não fazer tínhamos políticas públicas nenhuma. A gente está falando de tratamento, mas os autistas, eles têm que ser aceitos em escolas comuns e ter esse direito a ir e vir, entrar na escola, ter direito à educação, tudo isso, né? É inclusão, né? Exatamente. Agora, o seu ponto de vista eles entrando numa escola comum, ajuda eles a ter um desenvolvimento ou atrapalha?
se seria o ideal para que tivesse um melhor desenvolvimento, uma equipe mais direcionada, que entendesse aquela situação e trouxesse mais estímulos para que aquela criança chegasse a ter um resultado melhor. Ou não, é melhor ainda eles caminharem junto às crianças tidas como, não sei se é o Típicas. termo, ou comuns, ou uma pessoa Típicas, normal. o pessoal usa. Típicas que usa, perdão, então. O que, no seu ponto de vista, o que é o ideal para uma criança nessa condição? Eu acredito que, como eu disse, assim, o autismo não é uma doença, é uma maneira diferente de olhar o mundo. Se o mundo hoje ele é tido como típico, então, se você isolar essa criança, ela não vai se aproximar do convívio que a sociedade típica Do comum. do comum, sabe? Não vai conseguir se aproximar do convívio social. Mas então eu acredito que tenha que conviver com o contato direto. Só que tem que ter um estímulo diferenciado. E tem lei para isso, tá? Sim, A lei Berenice Piano, né? Berenice Piano, número 12764, de 2012. É uma lei que abrange todos esses direitos, né? Todo autista ele deve ter um AT, que chama um acompanhante terapêutico, tá? Tudo com instrução dos profissionais de educação, né? Porque tem autista que ele já tem a própria autonomia e tem alguns que têm menos autonomia. Então essas pessoas que estão com menos autonomia, eles precisam de um suporte na educação. Então, o que nós fizemos aqui em Barueri, doutor? Também, né, para público deficiente, também para os autistas. Nós elevamos a profissão do agente de inclusão, nós transformamos eles em professores de inclusão. Conseguimos o enquadramento deles. Sim. Então, hoje, todo... Está faltando em algumas prefeituras aqui que o pessoal já levantou. Muito, assim, então, foi uma... O espelho daqui. Exatamente, foi uma proposta minha, né? Que um professor Parabéns. que trouxe, o professor Jobson que trouxe, que é o representante dos professores de inclusão da cidade de Barueri, e o prefeito abraçou essa causa. E hoje, eles não são mais agentes, eles são professores de inclusão, são pessoas capacitadas para cuidar desse público, não só o autista, né? Aí todas as deficiências. Então, a educação é importantíssima para... Só complementando a situação e da pergunta. Eu falo bastante, né? Eu acho que eu estou falando muito. Isso é muito bom. Não. Isso é muito bom. Fique à vontade, fale bastante, porque você é que... Quando ela falou aí dos professores... É o convidado. Professores, atendimentos diferenciados, esse centro de referência aqui vai trazer o autismo para uma banca de estudo, né? E dali, com certeza, esse centro vai sair gente ou estudos que vão melhorar a vida do autista no mundo. Não é só Com certeza. Individual, mas os médico, terapeuta, que você falou, exatamente, psicólogos e isso, aquilo, todo mundo junto. Depois de fazer os tratamentos, eles vão ter tempo para se reunirem e conversar um com o outro sobre os tratamentos, sobre aquele indivíduo que está passando na mão deles. E eles vão começar a descobrir coisas que vão padronizar. E vai chegar nas escolas. Com certeza na escola. É a jurisprudência, né? A jurisprudência médica. Exatamente. É isso aí. E chegar no Brasil todo, né? Está de parabéns aqui em Barueri. Sim. Essa ideia, a gente sabe que veio, tocou por um problema também familiar, é claro. Foi. E que não veio por acaso. Não vem por acaso. Não veio por acaso. Já com uma amiga? Não veio por acaso. Perfeitamente, né? Tudo se encaixou. Tudo se encaixou. E o mês de abril, que é um mês dedicado Ao autista. Né? Dia 2 de abril, né? E meu filho nasceu dia 15 de abril, olha só. Olha! No mês do Quantas coincidências. Os pais que têm dificuldades. Mágicas. Preste bem atenção, você que está ouvindo, vendo. O Alan, vereador de Barueri, ele fez um depoimento aqui para nós, dizendo que
em razão dos custos dos tratamentos, ele teve que entrar na justiça. Importante isso aí. E hoje, como está? Então você que está precisando, procure amparo. Se tiver com dificuldade, procure amparo. Aqui em Barueri, eu tenho certeza que se procurar o gabinete do vereador, ele vai ajudá-los, vai indicá-los, vai oferecer um suporte, pelo menos indicações mais adequadas. Eu acho que... Exatamente. Um direcionamento, né? A Sim. gente vai mostrar pelo menos o caminho. Assistência judiciária no ganhar tempo, né? Não fique Que é muito em casa eficiente. sofrendo com alguém sem buscar o tratamento. Busque, vá atrás, corra. É difícil, é caro? É. Mas tem meios de resolver. Não é isso? Pelo menos... E agora com o apoio da prefeitura, E né? apoio do Então Alan vai- também. Olha, vai a equipe viabilizar o tratamento para pessoas que não têm tanta E condição parabéns. assim, não é isso, Alan? dele. Exatamente. Parabéns É à essa a prefeitura ideia, de não é? Barueri. Sim, o prefeito, eu também O ouvi prefeito podia a muito fala bem do não ouvir. prefeito, dia 26, que eu estava lá naquela cerimônia, de Exatamente. aniversário de 74 anos da querida Barueri. Ele falou que vai, Custe o que custar. custe o que custar. Né? Isso é muito bom, esse comprometimento, tanto da parte do prefeito como da primeira-dama, Exato. a doutora Sônia Furlan. Exato. Muita gente não sabe, mas a Sônia Furlan é advogada, eu acho que um pouquinho mais velha do que eu, de OAB, viu? De muita gente não sabe. Então, ele Viu? fala, com a- E pensa que a gente, às vezes, um inscrição dia mais falaram assim, antiga, mas né? ela não é. Não é mais velha, a inscrição mais antiga. Mas É exatamente, isso. mais antiga. Ótima observação. entendendo? Eu fiquei quietinha aqui só ouvindo, doutor. Mas eu quero mandar um abraço e um beijo para minha querida amiga. Eu gosto muito dela, da doutora Sônia Furlan. É nossa colega, advogada, né? E uma pessoa muito, sabe como é que é? Altruísta mesmo, né? Despojada de qualquer vaidade. Isso aí não estou fazendo nenhum favor em dizer, em reconhecer o trabalho dessa grande mulher. Doutor, eu vou fazer um pequeno, vamos dizer, interferência aqui. E tem um Silvio, ele diz, Alan, bom dia. Ele está dizendo, tem um sobrinho com 26 anos. Bom dia, Silvio. Acredito que ele seja, provavelmente autista, né? Entretanto, não consigo um local para fazer o diagnóstico. Você tem como direcionar? O que a gente estava falando aqui, né? Agradeço desde já toda a sua luta. Deus abençoe. Amém. Silvio, então, isso está acontecendo muito. As pessoas adultas agora estão começando a entender que tudo aquilo que eles passaram a vida inteira tinha um porquê, né? Então, é bacana, né, as pessoas irem atrás de tratamento. Tem sim, eu acho que o início é procurar uma UBS, marcar um psicólogo ou até mesmo um neuro para contar todo o histórico, né? Tem a anamnese, né? Conta o histórico de vida dessa pessoa, né? Se teve alguma Tem um exame interferência. também, né? Não existe. Então, o autismo não tem exame subjetivo? clínico nenhum. Exatamente, é subjetivo. Subjetivo. Exatamente. Não é feito Ele não algum tem. exame de DNA, Se a alguma gente, coisa? não existe. Até Eu tô porque dizendo, é até porque não é uma doença, né? Você sabe que o autismo, não é isso? se você fizer uma, tô entrando na parte clínica, Eu tô- que mas eu não também eu não tô indo aqui é. de ureiada. Mas a gente tá não é nem de discutindo, ureiada, né? é ureiada. Se alguém Porque- quisesse interagir com a exatamente. gente, complementar as informações. algum especialista, né? mas assim, o que a gente leu, Vai o que a nos gente ajudar. abordou, porque hoje eu vivo autismo todos os dias, né? Sim. Desde o Do momento que do meu, acorda, do meu né? filho lá, a gente procura informações. Mas a gente sabe que né, os especialistas falam que se você fizer uma tomografia né, no crânio, não sei nem se é para você Sim. ver, nem sei Fica se é tranquilo, tomografia. Alan, a gente Se você tá- fizer um exame de imagem no cérebro de uma pessoa com autismo e no cérebro de uma pessoa típica, ela é a mesma, Idêntico.
Sai são igual. idênticos. São idênticos, entendeu? Então, assim, não É uma questão de é um mistério. Hoje, comportamento mesmo, pelo que você está falando. comportamental. Comportamental, Comportamental. Você vai tratar, você vai observar primeiro, né? exercitar os Comportamento, né? neurônios, Então, entendeu? o primeiro contato, É. por exemplo, que o nosso colega aqui, o Silvio, está perguntando, é primeiro ir numa UBS Exato. e Do tentar bairro. do bairro. É, Esse é o caminho. o exatamente. primeiro Olha, contato. a gente tem uma. A gente Contar a queria historinha lá marcar pro médico, um né? psicólogo, né? Ou passar num clínico geral que ele deve fazer o ele que- encaminhamento para um exatamente. psicólogo. E aí vai neuro. começar. Aí um vai indicando ao outro. Vai fazendo, vai, né? Vai assim que estruturando. começa o porque primeiro contato. Você não consegue diagnosticar nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Tem pessoas que ficam anos e anos e não conseguem o diagnóstico. Por que o símbolo do autismo é um quebra-cabeça? Vocês já sim. observaram? É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça Porque, como eu disse, um autismo não é igual ao outro. Entendeu? O autismo é complexo demais. Então, por isso que precisa mesmo de um local especializado para tratamento. Então, Né? E Então, por que por que é azul que- também? Uma outra curiosidade. Por que é azul? Porque a predominância do autismo ele está mais nos meninos. nos meninos, Olha. isso mesmo. De 4 crianças que nascem, uma é menina, 3 são meninos. Sim, Olha, autistas. Existe esse dado? Existe esse Olha dado. que Esse dado é curioso. muito. É mais a prevalência nos Você meninos vê do o que nas é a meninas. prática. O Alan, ele não é especialista Não. em nenhuma dessas áreas aí. Não. Mas, Se tornando um. A gente mas ele consegue. conhece consegue o autismo discutir. como poucos especialistas. Ele Tá conhece, entendendo? Por quê? vamos Porque dizer ele assim, vivencia o autismo dia a na dia prática. Na prática. de um autista, né? Com Na certeza. Mas é prática. interessante que o Alan, ele não precisa saber realmente, nós também não precisamos saber realmente na parte, vamos dizer assim, lá, fisiológica. Médico. Né? Sim. Nós não precisamos saber disso, mas o mais importante aqui é exatamente o que o poder público e ele como vereador Pode. trazer, Perfeitamente. pode trazer Exato. em benefício do autista. A gente tem que gritar a da favor da causa. família do autista. É. Isso é que eu acho que é o mais importante. Né? Porque a família que sofre hoje com autismo ou que não sabe ainda, já tem meios de buscar. E- O Alan, ele tava- Doutor, vou corrigir. Às vezes não sofre, aprende bastante. Aprendi, pode ser isso A gente aprende nas coisas simples. Igual assim, eu me emociono toda vez que eu falo sobre esse tema. Toma um golinho d'água ali. Tem um golinho Eu aí. não tomei água ainda. Não tomei. Aqui é o seguinte. Quando a gente acha que está preparado, aí Não, surge é essas. assim mesmo. É assim, ó. Calma. Respira. Mas Fique esse tranquilo, é. o problema é seu. Doutor? Mas Não, é- então, ao vivo a gente. Não, fica em paz aí que você tá. Então, doutor, é assim, quando a gente acha que o filho da gente tá enchendo o saco, falando, mãe, pai, toda hora, só fica quieto, menino, tal. Esse é o sonho da minha vida. Pois Olha é. que coisa. Tá vendo? Isso é muito profundo. A gente vê Muito. isso daí, exatamente isso, que muitas vezes o pai e a mãe, qualquer coisinha, às vezes até bate, Se aborrece, espanca, né? se aborrece, espanca a criança, que hoje já existe lei, É. viu? Cuidado, né? Eu tenho uma filha Então a gente tem que se tá- aborrece com isso. Eu vou agora puxar a orelha dela. Então a gente tem que dar valor às coisas simples, entendeu? Sim, E sim. isso, então não é sofrimento, é ensinamento. O meu filho me ensinou a ser gente, sabe, doutor? Sim, E exatamente. Esses ensinamentos vêm logo cedo e isso vai te levar pro resto da tua vida. quando É, fala de em uma filho, a forma- gente toca num Então, lugar mais mas- profundo da alma e a gente Exato. fica. Me desculpa. Mas, Alan, mas eu a gente tenho tem que te parabenizar como pai, porque nas dificuldades que a família encontra, principalmente a mãe, que sempre fica com o filho, né? E os homens costumam abandonar, né? Não obstante que tem tanto RG sem o nome de pai. Então, a sua dor está sendo
transmutada, transformada por amor. E, Exatamente. através de uma pessoa que foi o seu filho, você pode ajudar tantas pessoas. E você se torna grandioso por não ter abandonado Exato. a família, né? Que é o que a maioria dos homens acaba Exato, fazendo infelizmente, quando né? tem um filho com cuidados especiais. Né? Então, parabéns aí pelo seu trabalho e Obrigado. até pela sua emoção. Desculpa pela emoção, Não, mas não, é inevitável. Isso é lindo. E olha que eu rapaz. achava que eu estava preparado, viu, Elisama? Eu falei, mas o agora eu não filho- choro mais. O ano passado nós fizemos uma ação aqui na FATEC, na ETEC, né? Na FATEC. Uma ação e eu não consegui falar. Simplesmente não consegui. Era o começo, fazia 1 ano de tratamento, eu não consegui falar. E eu falei, agora a partir desse momento eu não choro mais. Aí toda hora que eu falo, que vem meu filho na cabeça, eu falo, puxa, é inevitável. com Estamos aqui certeza. também com o Aloísio, que também... Olha, para você ver, ó, tô falando da prevalência do autismo no mundo. Só aqui nessa sala temos 3 Exatamente. pais É. atípicos, Olha. né? O Aloísio também tem Que é uma o filha, Aloísio, eu não sim. sabia. O Aloísio Um baita que- de um pai, que é o nosso diretor aqui da TV Exatamente. Barueri. Então, Aloísio, tu não gostaria de vir aqui na frente? Vem aqui, dá um tchau, Aloysio. Vem aqui pra gente, ele pro sabe do telespectador conhecer quem é o Aloísio, que tem uma filha. Ele sabe do que eu tô falando, ele sabe essa Vem emoção aqui, que eu Aloysio. senti agora, eu acho que ele sente também todos Com os dias, certeza. essa luta, né, o medo da sociedade, o medo do preconceito, é isso que ronda a gente. Não é o medo do desenvolvimento do meu filho, que eu acho que o meu filho, ele tem um desenvolvimento perfeito, eu acho que ele é Tem todos os cuidados ali, necessários. sabe o que, né? que a Ali me fala? Eu insisto, eu aprendo muito com a Elisama. Ela fala que o autista é a evolução do ser humano. E eu acho que é verdade, porque eles não têm, Interessante, muito eles não interessante. têm ambição, não têm egoísmo, eles não trabalham para ganhar dinheiro, Inveja. eles não têm inveja, eles são só a bondade do ser humano. Então eu acho que Deus na criação ele fez o autista para mostrar para as pessoas que se dizem típica como é que se deve viver com mesmo, certeza. qual é o modelo da existência plena. Eu acho É que o porque autismo só veio você cuidando de através uma disso. pessoa assim que Exato. você melhora o seu pior. Exatamente. Não é? Eu lembrei aqui do. Por isso que eu falo que é aprendizado. Desculpa, não é com sofrimento, certeza. doutor. Inclusive, Tá. inclusive Não, mas eu- Deus foi não, muito eu sei, doutor. seletivo, né? Não, eu sei. Deus foi muito seletivo, que é apenas para cada 100, É. né? De acordo com a... 36, doutor. 36. Tá caído. Esquece. 36. Talvez você tenha Esquece visto algum. 100. Tá mais ainda. É muito isso que eu mais. tô falando. Tá até bom. O É. meu número tá É. melhor do Olha, que o seu. Porque aqui na 36 sala- para 1, mas lá é 100 para 1, de Vai acordo chegar- com a OMS. Vai né? chegar 10. É. Vai Né? chegar 10 para 1. Só que na sala são 3 pessoas. Não, mas veja né? só. Com filhos, Veja só, autistas. 100 é bem melhor do que 36, não? Sim, mas não. Mas é o número É. da OMS. É. Eu tô falando o número da OMS. É. É Na esse número, da prática, né? Organização Mundial de Saúde, né? Mas falando em isso aí. autismo e nessa emoção que você demonstrou aqui, Até eu sei desculpa. que não demonstra emoção, É. não se foge, porque ele não é um Não, ator. Não é um ator. Aí eu Sim. me lembrei É. do Jô Soares. O Jô Soares, ele Tinha um filho autista. um filho autista, e quando ele falava no filho dele, Era. ele se orgulhava demais, porque ele falava no É. filho dele que Mion. ele se orgulhava demais Marcos O Mion. Marcos Mion também. do filho, e o filho Né? trabalhava e não faltava, cumpria horário e era muito disciplinado. E ainda o João ainda teve uma questão que falavam que ele tinha vergonha do filho. Até que ele veio a público dizer que isso nunca existiu, né? Você falou do Marcos Mion. Ele, pra mim, ele é o precursor Com certeza. o que deu publicidade para o autismo no Brasil. E você pode ver, por mais experiente que ele seja, ele é ator, ele é apresentador, por mais experiente que ele seja, ele se emociona também. Ele faz igual eu fiz O aqui Romeu, agora. o filho dele. O Romeu. Não tem Ele quem faz. não se emocione falando ele dos- se emociona dos filhos, e né? ele Porque fala do foi a autismo todos público, os dias. Exatamente. Então ele se emociona bastante porque É, o- filho, igual eu já disse aqui, ele toca na profundeza da alma da né? gente. E aí não tem como você segurar essa emoção. Mas a gente vai. Não vamos ficando frio, nós vamos ficando experiente, né? Sim. Como diz, Deus não dá
carga para quem não pode. Não. Com certeza. E Não. eu acho que muita gente que tem essa criança em casa, ou já esse adulto também, né? E não tem a oportunidade de oferecer para o grupo uma melhoria. Mas ele, como vereador, correu atrás, se sensibilizou e procurou fazer alguma coisa e não tratar apenas Exatamente. o seu. Né? E isso vai ser um ponto. Porque você falou no Mion, tudo bem, legal, muito bom. Trouxe o autismo à mídia. Mas até agora não me pareceu que surgiu algo concreto. Não, ele é bem... Né? Atuante. Ele é atuante. Assim, É porque infelizmente, capitão, talvez ele não tenha tido a oportunidade que o Alan está tendo como vereador, né? Que ele legalmente ele pode sugerir. É isso. Ele Ele encaminhou. usou a mídia para esse assunto ser discutido para quem há de direito. Pelo fato dele né? ser uma pessoa pública, eu acho que tem um alcance até maior. Todos nós Bem conhecemos grande, com certeza. que ele tem um filho autista. Agora, no caso do Alan, ele é um legislador municipal Isso. e ele foi prático e teve o acolhimento, teve o apoio do prefeito, do executivo. Exatamente. Isso é que é importante, né? Claro. A gente fez do limão uma limonada, doutor. Eu não fiquei Exatamente. chorando pelos cantos, né? Não, você está corretíssimo. E aí Parabéns. a gente meu amigo. usou, na verdade, a Parabéns. nossa história, não é para fazer politicagem, tá? Não, Isso deixo não. claro. Foi algo que foi Experiência pessoal acontecendo, algo que eu poderia esconder, porque meu filho tem um tratamento adequado hoje. Meu filho tem uma clínica que ele vai todos os dias, tá? Sim, Todos os dias. sim. Fazer o TO, o psico e a fono, todos os dias. Então, ele vai ter um tratamento Uma adequado. né? É. Você poderia Então, virar a página vai do ter- cuidar eu dele. conheço uma poderia criança Sim. que crescer tem e mais não... ou menos a mesma idade do seu Mas isso vizinho. incomodou muito. E eu conheço desde quando ela começou o tratamento. Mas olha, rapaz, você não percebe que ele é autista hoje. Então, Dada a evolução do Olha. tratamento, Fantástico. né? E acompanhamento direitinho, é uma família de classe média, e eles estão num patamar, aliás, eles até a mãe criou uma ONG nesse sentido aí, aqui em Barueri, né? Eu não vou divulgar, porque eu não tenho permissão de divulgar, mas ela criou uma ONG e várias crianças, assim como o filho dela, estão sendo bem cuidados e estão muito... Eu acompanho ali discretamente a evolução. E como que vai ser esse projeto implantado? Onde vai ser? Tá. O projeto ele já vai ser publicado logo mais a reforma e construção. Tá? Já temos um prédio público que é ali na Avenida Brigadeiro Jordão, onde funcionava a Policlínica Benedita Carlota. Subindo a Brigadeiro, né? Isso, ali. Do Onde, lado esquerdo, exatamente. subindo a Brigadeiro Jordão, do lado esquerdo ali. Eu acredito que ali vai ótimas nascer, instalações ali, viu? Diga-se de passagem. vai nascer ali. Só que, doutor, eu acredito que futuramente vai ter que ampliar. Né? Ali é um espaço até que é bacana, então, mas eu acho que... outros bairros, né? Também outras... Não É, precisa ampliar. Criação, né? O importante É a criação, lá o plano- vamos dizer nascer, assim, lá é o vamos piloto. nascer primeiro, Lá é o E a piloto. gente acredita que esse ano ainda, por meados de outubro, novembro, o Centro de Referência do Autismo já esteja funcionando. Doutor, você fala só uma outra coisa, não, eu sei que não é maldade, às vezes é falta de conhecimento mesmo, Sim. referente o do autismo. Ele nem parece autista. Essa é a maior preocupação dos pais, essa fala da sociedade, Sim. falar, ele não parece autista. O autismo não tem cara. Ele é uma deficiência invisível. condição, né? É uma deficiência invisível. Entendeu? É por isso que existem os preconceitos, Sim, entendeu? sim. É por isso que o Down Uhum. ele tem cara. Uma formação. Você já Sim, enxerga. sim. Aí você vê um menino fazendo birra, caindo, batendo a cabeça, fala, esse menino merece uma palmada, esse menino... Não, ele está tendo às vezes uma crise sensorial. Ele tem a mesma cara, o mesmo
do que uma pessoa, Não, uma pessoa típica. comum, Sim. você não vai entendeu? olhar e saber que ele é diferente, ou tem uma condição diferente. Para você ver a complexidade do autismo. E Você as entendeu? Pois é, mas a mudando, complexidade. mas Quando eu falo, É. quando eu falo que nem parece, é porque É. antes ele parecia. E hoje ele não parece mesmo. Ah, no caso É. específico. Entendeu? No caso específico, Que com o tratamento o ele foi comportamento melhorando daquela o criança que eu comportamento. conheci há 5 anos atrás é totalmente diferente. Então, hoje. como o tratamento Então, é necessário. Sim, exato. né? Com o Porque realmente tratamento muda. nesse sentido Não, aí. ele Não é que... ele muda e o autismo nesse sentido ele aí. tem Sim, entendi. ele tem graus, né? E ele vai passando de um para o outro. Se você deixa de fazer as terapias, né, de exercitar os neurônios, ele pode regredir, entendeu? Ele regride, sabe? Ele passa do nível 3 para o nível 2, Então o isso, nível 1 ele pode andar. Se não tratar Mas, Alan, na época No certa, momento por isso que não certo. pode negligenciar. Porque quanto mais cedo que eu fizer a intervenção precoce, o maior probabilidade. O filho da Elisama, ele era do nível 3, passou para o nível 2 e hoje ele é nível 1. Ele percorreu todo com todo 14 anos, né? Elisama? hoje não é? No Olha. começo ele era, né, moderado, ele passou para o leve. É que hoje não usa mais esse termo, usa Então, nível de suporte. Então isso, 1, de 2 certa e 3. forma, de certa forma, É, reforça o que eu falei. Com que há certeza. 5 anos atrás, Não a parece- criança que eu conheci, é, hoje, Não é a 5 mesma. anos depois, já não é a mesma. exatamente. Não é verdade? Porque eu não sabia desse negócio dos É. níveis aí. Ah, olha só. Exatamente. Então, assim, E você teve tratamento particular com ele? não. Público dela também? foi só público. Olha que interessante. desculpa interromper, mas eu não posso perder essa oportunidade. Claro. Porque senão eu vou esquecer também. Né, doutor? Exatamente. É, Embora não Veio teve depois do convite. tempo aí, né? a gente está Tá. falando aqui do diagnóstico, do tratamento da criança, tudo. Mas Complexo o assunto, né? complexo. Muito. E olha quanto a gente Mas- aprende batendo nesse papo, Aí, né? tiveram a ideia aqui de fazer um centro. Tá. Mas você falou uma coisa importante. Você diz, meu filho, ele faz tratamento todos os dias. Né? Todos os dias. Você falou no fono, vai no TO, vai aonde mais? E é assim mesmo. É, Fono, TO e psicólogo. psicólogo. Pronto. Você imagina agora o trabalho que tem uma família Sim. e o tempo dedicado a isso aí. Tempo Então, onde integral, é que praticamente. entra a família nesse... Nossa, muito O boa apoio aos a pais. sua pergunta também. A gente fala que o autismo ele tem um tratamento tríplice. É o da clínica, o da família e o da escola. Então a escola tem que estar integrada também. Hoje nós conversamos sobre isso, né, com a dona Sônia Furlan. Eu acho que todo professor, o professor da rede municipal, ele tem que ter um curso preparatório para lidar com o autismo, porque a tendência é crescer muito mesmo. Bastante mesmo. E existe uma educação parental, né? Esse centro vai ter uma educação parental. Porque não adianta você ser tratado na clínica e chegar em casa, os pais não saber manusear, não saber lidar com isso. Então tem que ter uma educação parental. Então esse centro do autismo também vai ter uma educação parental, vai ter um apoio psicológico para a família. Porque Olha, bem complexo. a mãe, principalmente a mãe, né? Ela renuncia à sua vida social para tratar do filho. Ela renuncia. Então ela precisa do apoio Eu do sempre marido, uso o do exemplo pai da da criança. Elisama. Hoje, com tudo que ela fez, valeu a pena. Hoje o filho dela é sensacional. O Ender, se você vê, o Ender é um menino de ouro, é super educado, super inteligente, ainda sofre alguns preconceitos, né? Mas hoje ele consegue, ele está querendo trabalhar, né? Hoje ele consegue viver em sociedade, consegue, sabe? Então, ela cumpriu o objetivo dela. Com certeza. Então, assim, as mães, o que elas querem é cumprir esse objetivo, é cuidar, dar um tratamento melhor pro filho, e precisa do apoio do poder público. Sem Porque dúvida. sem isso não tem como. As pessoas não têm esse... Esse centro vai responder
vai. Essa questão também, porque É. ao invés de ficar, quando sai para levar para um e para outro, às vezes os tratamentos não são feitos Não. aqui e ali. Não. Sabe que É. aqui faz parte a grande O São custo Paulo, disso é muito alto. custo, É. trânsito. É. Hora, E ali- né? E a mãe tem que Ali- trabalhar, ali e aí não no- pode trabalhar, E como no é que faz? prédio onde provavelmente será criado essa clínica aí, é clínica, né? É um centro do. É um centro. vai ser um, vai É ser, uma clínica, vamos vai dizer ser um assim, de centro uma forma- clínico. Vai ser um centro clínico. Um centro É. clínico. Por quê? Porque lá tem espaço, eu conheço, lá tem espaço para acomodar esses 3 profissionais Sim, que vão tratar ali, que vão né? assistir o autista. É. Profissionais ali tem, porque lá é grande. Essa né? é Eu a conheço, base, tá, é a doutor? base. Mas existem outros. Como eu Sim. estou dizendo, o tema é tão complexo que tem autista que gosta de musicoterapia. Ele se desenvolve com a musicoterapia, que não é o pilar dos tratamentos, mas também pode ser implementado. O dentista, o autista não abre a boca de jeito nenhum. Hoje, o maior desafio hoje do meu filho agora é levar ele no dentista. Às vezes vai ter que fazer com sedação. E quantas pessoas passam essa Por dificuldade? isso, né? Então, assim, o tema é bastante complexo e Ó, o merece... doutor Celso, aqui ele está falando que ele tem um sobrinho que nasceu típico e com o passar do tempo eles foram descobrindo déficit na habilidade de linguagem. Então, E aí foi diagnosticado com autismo regressivo, que é o que Exatamente. você Tem havia dito. alguém aí, capitão, aí falando aí também? o autismo regressivo, doutor Celso, o que aconteceu com o meu filho. A gente acaba querendo não entrar na parte técnica porque é uma responsabilidade muito grande, mas Sim. eu vou falar rapidinho, assim, um pouquinho da neurologia. Todo ser humano hoje, existem estudos que todo ser humano hoje, eu tenho que falar com cuidado, doutora, passa por algo que chama poda neural. Os neurônios hoje, todo ser humano nasce com milhares e milhares e milhares de neurônios. E nessa poda neural, que acontece, a primeira poda neural do ser humano, acontece entre 1 e 2 anos de idade. Ela é feita uma limpeza dos neurônios. O cérebro entende que tem que jogar alguns neurônios fora, que está a mais, né? Uhum. É uma limpeza, uma faxina cerebral. E nessa faxina, a pessoa autista, ela é feita de forma irregular. Então ela perde o que ela adquiriu. Igual eu disse, meu filho com 1 ano e 6 meses, ele falava mamãe, papai, uau, cachorro. Ele falava, ele estava tendo um desenvolvimento Normal. considerado típico. Normal. Então nessa poda neural, que a pessoa, o autismo hoje, ele é genético. Tá? É forma genética, que os estudos dizem isso. Então ele já nasceu com autismo e na poda neural é feito de forma irregular, cortou os neurônios, né, podou os neurônios que não deveriam ser podados, que é o neurônio da fala, da interação social. E como você faz, como que você pode voltar com isso? Com as terapias, que é o exercício dos neurônios para voltar à sinapse, né, que é uma ligação de neurônio para outro. Elas fazem as ligações novamente. Olha, eu tentando falar. Não, mas isso é muito falar. legal para entender. Então, assim, isso mostra o que o Dr. Celso falou agora, que ele nasceu típico, o meu filho também nasceu típico. Aliás, não nasceu, ele já nasceu com genes do autismo, só que na poda neural foi perdido isso. Tá? Então, existem podas neurais, assim, durante a vida. E existe também um estudo que o autista, ele vai passar por uma poda neural da adolescência, que é com 12 anos, e bastante autistas, eles têm o problema da esquizofrenia. Eles podem adquirir essa patologia também. Mas não é do meu... Existem estudos, não é da minha alçada falar isso. Mas já esclarece muito o que doutora, é possível acontecer. Eu acho que, né? sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer paralelamente um curso de psicologia, alguma coisa. Faça, e eu quero me especializar na área, porque isso me Muito. seduz bastante, sabia? Então bacana, faça. né? Nossa, Nós temos Olha, aqui aqui tem um Henrique rico. Deve ser isso. Ele
está dizendo que o filho dele é autista e que foi viu o tanto de gente, doutor? maternal. Você viu? É E ele isso. está dando os parabéns aos professores, a importância que o professor Sim. detectar, não é? Olha que coisa interessante. Legal. Ô, Henrico, que bacana. Show. Então, quem Esse não, feedback é não, importante. não negligencie o seu filho, porque, igual, né, de acordo com o que a gente explicou aqui, quanto mais cedo começar esse tratamento dos neurônios, a chance de ele se desenvolver vai ser muito maior. Porque tem também estudos dizem que tem uma época que o cérebro ele se fecha, né? E aí é mais difícil a ligação dessas sinapses aí. Então Com tem que ser Então, o mais cedo quem está mandando possível. um abraço aqui, parabenizando pelo programa, é o doutor Laércio, lá de Fortaleza. Um abraço, doutor Laércio. O doutor, que honra. É verdade. Fortaleza. E a Elisama, que está aqui com a É, gente, falando sobre o carinho dela e essa responsabilidade que você é um instrumento de Deus para tantas mães e pais que vivem isso, né, E o diariamente. Rogério também, né? missão. Sim. Diz que a realidade é que as mães muitas vezes vivem em função dos filhos Exato. e que essas pessoas precisam saber seus direitos e ter apoio por essa renúncia. E que é muito importante esse Exato. apoio do poder público. Divulgar, Exatamente. né? É. Porque ninguém sabe, às vezes, também. do direito, das leis, né? Existe. Exatamente. Tem E lei o específica, Estado viu, não é doutor? feito Sim, apenas para, vamos dizer assim, como dizem os outros, sugar o cidadão, não. É. É um amparo social. Tá aí. Sim, Com Tem lei certeza. específica para o autismo, tá, doutor? sim. A lei Olha é isso. de 2012, né? 2012, lei Berenice Piano, Berenice Piano. e 12.764. 12.764. O que a lei fez? O avanço dessa lei, ela colocou, porque antes o autismo, pela ciência, ele não é considerado deficiência, mas pela legislação, ele tem os mesmos direitos que o deficiente, entendeu? Então, Sim, o direito ao LOAS, Uhum. muitas pessoas não sabem, sim. a vaga de deficiente preferencial. E aí você chega com uma criança, por isso que olha só a complexidade disso. Você chega com uma criança que o autismo não tem cara, ele chega com uma criança e você coloca numa vaga de deficiente. Pô, peraí, cara, seu filho não é deficiente, é uma deficiência oculta. Sim. Então, sabe? Isso vive, complexo. um momento simplesinho. Exatamente. Um Informação, momento- doutor. É. Um momento que, só para ter uma ideia de como são as coisas, né? A mulher, quando ela engravida, ela fica os 3 meses sentindo muito sono. Só que não aparenta, né, que está gestante. Só que a gente sente um sono nesse momento que está formando a bolsa, dá muito sono. Então, se você pega uma fila de gestante, todo mundo olha, tipo, Exato. quem é essa pessoa? É. Então, assim, dá para sentir... Pro autismo é a mesma coisa. Vamos, Ainda deve ser pior, Vamos né? mandar alguns. Vamos aí, doutor, porque cumprimentos daqui a aqui. pouco nós... Porque nosso tempo já está se esgotando, Terminando. né? Então tem o Carlos Rocha, o Carlos Rocha olha Rocha só. de Itapevi está dizendo que o programa está top, o assunto está Obrigado, ótimo. Carlos Rocha, Fantástico. valeu. Carlos Rocha de Itapevi. Tem também aqui a nossa amiga de sempre, ouvinte, é a Zenilda, né? Zenilda, Lá de beijo. Icó, lá no Ceará. Ceará, ele traz o povo do Ceará para cá. Ceará. Ele né? traz. Mas Tem nós- boa. Tem também o Tião, daqui de Barueri, né? Está parabenizando pelo Obrigado, tio. o Alain, pelo o tema que está sendo discutido aqui. E tem mais aqui, tem o Joel também. O Joel, Quanta gente. a Socorro, lá do Ceará também. Caramba, Está doutor. mandando um Prestigiando o abraço. Alan. Se tiver o pessoal do Ceará com alguma dúvida sobre esse assunto, para criar outro centro lá no Ceará, procura o vereador Pode Alan, procurar que a gente vai levar essa... Aí, Então, vamos. Ô, Aloysio, vamos. Aloysio, Olha lá. nós vamos Super encerrar ao vivo. já, não? Isso. Aqui é assim, viu? Ah, que legal, isso aí, tá bom. Já Ótimo. vamos Ô, doutor, encerrar. só deixa eu fazer só um merchan rapidinho. Não, Só mas de... Claro. agora Só pode É fazer que o hoje... merchan Tá, rapidinho. Tá. e as considerações finais, Tá, tá bom? então vou fazer as Fique à considerações. vontade, meu amigo. Agradecer vocês Pode, à imensamente. Muito obrigado mesmo, tá? Quer
pela oportunidade. Ali, né? Pela oportunidade, muito obrigado mesmo. Gostei muito do bate-papo, foi muito, muito bacana. E como é o mês do autismo, o que nós fizemos? Nós vamos fazer um podcast hoje, tá? Nós vamos fazer 4 podcasts no mês de abril. Hoje vai ser com a Elisama e com a minha esposa. Pelo meu Instagram nós vamos fazer. O tema é o seguinte: meu filho é autista, e agora? Então, às 19 horas, tá? Pelo meu Instagram, elas vão falar do ponto de vista das mães, quando recebem um diagnóstico. Então, muitas pessoas... Meu Instagram é Alan Miranda. Alan Miranda com 2 L's, tá? Às 19 horas, toda quarta-feira, nós vamos fazer, no mês de abril, a última com a primeira-dama, tá, a dona Sônia. Vamos falar de políticas públicas para o autismo. Tá? Então, cada semana, um educador também, nós vamos trazer um educador para falar do bullying, dos direitos, do que pode ser feito ou não. Muito e com especialistas também, né, neurologista, nós vamos fazer para esclarecer, porque muitas pessoas vão se achar. Bom, gente, obrigado. Eu falo bastante, político fala bastante, pai de autista fala bastante. Obrigado, gente. Bom, advogado fala bastante. Exatamente. Parabéns, viu? Não esqueçam de dar o seu like, viu? Tanto aqui no YouTube, quanto a nossa página lá no Insta. No programa Sua Voz, né? Para dar uma força aqui pra gente. Sim, né? Claro. Muito obrigado pela presença. Valeu, doutora. Obrigado, gente. Capitão. Minhas considerações finais. Um agradecimento muito grande ao Alan. Posso chamar assim? Obrigado. Muito. Alan. E um assunto importante. Quem tem um filho assim, procure ajuda. O poder público tem também para ajudar. E quando você tiver dificuldade, saiba que procure seu advogado de sua confiança. Procure um advogado para tentar resolver. O próprio Alan deu depoimento aqui que quando precisou para que o plano de saúde cobrisse o tratamento, ele teve que entrar na justiça. Se você precisar, procure um advogado da sua confiança. Tá certo, capitão, é isso daí. E tem o advogado da OAB que fica lá no Ganha Tempo, viu? Pode procurar ajuda, que eles atendem muito bem e vai orientar de forma correta para que você exerça o seu direito como cidadão ou cidadã. E com essas palavras, agradecendo mais uma vez ao nosso querido amigo Alan Miranda. Valeu, gente. Viu? E ao capitão Costa Filho, nosso advogado também, a minha querida amiga Vanessa, a Eli, né, que é mãe de um autista, que chegou aqui e disse aqui como é que é ser mãe de um autista, né, Eli? Agora vai ter, hoje à noite, que ela vai... Aliás, por gentileza, antes, venha encerrar o programa junto com a gente. Vem cá, Elisama, vem cá, vai. A gente está aprontando com ela. Exatamente. Quem sabe faz ao vivo, né, doutor? Exatamente, né? Não é, e hoje ela vai estar falando com a esposa do Alan. Agradecer e agradecer ao telespectador, vai prometendo treinando. voltar na próxima quarta-feira com mais um programa Sua Voz com a doutora Juricaba. Queremos agradecer primeiramente o capitão, sempre me corrige, fala primeiro tem que agradecer a Deus, depois a TV Barueri, ao querido amigo Jonathan Randall e a minha família. Muito obrigado e um ótimo dia para todos. Valeu, gente, valeu. Valeu, Alan. Peraí, Alan. Peraí, rapaz. Calma, rapaz. Tá vendo? Nosso programa é tudo informal. Ainda não terminou o programa, não, viu? Tá. Aí.